Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja muito bem-vindo a mais um culto, mais uma celebração, uma adoração ao nome do Senhor. Nós vamos fazer hoje uma dinâmica um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui uma pregação temática, falar a respeito do tema. Vamos então fazer essa jornada por alguns textos que eu selecionei. E o princípio geral da palavra, a ideia que eu quero trazer para nós hoje, o tema em si de todo o versículo que a gente vai ler, ele responde um pouco da pergunta que o ser humano tem. Já parou para pensar que todas as pessoas que ouvem, ou pelo menos as pessoas que têm alguma noção a respeito de Deus, da criação, do mundo, algumas que são revoltadas, elas falam assim, mas se Deus existe, se Deus é bom, por que o mundo está desse jeito? Por que o mundo é tão ruim assim? Por que existe tanta maldade? Será que Deus não está vendo isso? E é interessante a gente ter em mente exatamente essa questão com uma resposta muito lógica. Porque quando nós vemos o livro da criação falar que Deus ele cria todas as coisas, ele vai criar o universo inteiro. Depois a Bíblia fala a respeito da criação do nosso planeta, né? Os 6 dias da criação, fazendo parte da vontade de Deus de criar todas as coisas através dele mesmo, tirar tudo do nada, faz o Jardim do Éden, conclui toda a sua obra, cada árvore, cada fruto dentro da sua semente, cada semente trazendo a informação necessária para poder aumentar, para se procriar, para fazer mais árvores. Faz uma perfeição e ele cria um jardim chamado Jardim das Delícias, o Jardim do Éden, como a gente conhece. E ele cria então os 2 primeiros seres humanos e ele coloca os seres humanos naquele lugar especial. Já estava tudo pronto. Já estava maravilhoso. Pensa você poder andar descalço num lugar sem pedra pontiaguda, sem espinho no chão. Frutas à vontade para comer de todo tipo, onde quiser. Menos uma. E é nesse momento, quando nós, e eu digo nós porque nós estávamos em Adão no momento da queda. Nós estávamos dentro do seu corpo, no seu DNA, nós fazíamos parte da sua alma, como a alma matriz da criação. E nós, todos nós, estávamos em Adão no momento da queda. E Adão cai. A mulher cai. E existe todo aquele diálogo que a gente já passou por ele várias vezes. Deus procura o homem para poder reconciliar. Porque o homem não vai atrás. O homem erra, o homem cai. E ele não busca o Criador para poder se reconciliar. Ele se afasta, ele se esconde. E existe, então, a intenção de Deus buscar Adão e falar com ele de forma que ele retorne. E o que Adão faz? A culpa é dela. Eu não queria, foi ela que me deu. Ela me convenceu e eu comi. E aí a mulher também tinha chance de poder se defender. Não, a culpa é dele. Ele me enganou e eu comi. Se você ver bem o texto que fala a respeito da conversa entre a serpente e a mulher, e eu posso assegurar a você que se em vez de ser a mulher fosse a conversa entre a serpente e o Adão, ele teria caído do mesmo jeito. Então não é uma questão que foi porque Eva era mulher. Não. Caiu também, igual. A palavra fala que Eva tomou do fruto, comeu, e ela deu ao seu marido e ele comeu. Ele nem questionou. Ele comeu. Então os dois erraram. Mas o mais interessante é que quando a mulher fala com a cobra, ela aumenta o que Deus falou. Deus tinha dito para eles, não comam do fruto da árvore. Só aquela ali. O resto você pode comer à vontade.
mas aquela ali você não come. E aí quando a serpente pergunta para Eva, ela acrescenta, ela fala assim, Deus disse que eu não posso nem tocar, porque se eu tocar eu vou morrer. É muito engraçado isso. Ela aumentou o que Deus disse. E tem toda uma história, uma explicação paralela no Midrash que eu acho muito interessante. Mas chega nesse momento, no diálogo que eu quero trazer para você. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Você quer saber o motivo, a razão pela qual a Terra está desse jeito? Você quer ouvir a resposta da Bíblia do motivo pelo qual existe tanto sofrimento na Terra, tanto problema, tanta briga, tanta guerra, tanto ciúme? Por que existe tanta maldade no mundo? Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou tirar do contexto um versículo, ou melhor, uma frase desse versículo inteiro, porque ela está aqui entre vírgulas, que vai ser o tema da mensagem. Versículo 17. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a sua vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então, se você quer saber qual que é o problema, eu posso dizer que a culpa é sua. A culpa é toda sua, ou toda minha. Eu queria que tivesse um espelho aqui, para quando eu apontar para você, eu me ver no espelho apontando para mim. A culpa é sua. Ah, mas eu não estava lá. Estava. Em Adão, todos nós pecamos. O trecho do texto que eu quero tirar para você é esse. Maldita é a terra por sua causa. Quando nós entendemos a criação de Deus, quando nós observamos o que Deus fez, o Salmo, acho que é o Salmo 8, que ele fala, quão grande, quão maravilhoso são as obras das tuas mãos, os céus, a terra, as coisas que você fez. Maravilha, você colocou o seu nome na criação. O Salmo 8 é uma coisa fantástica. E quando o homem chega no lugar, ele estraga tudo. Aí Deus corrige o homem, cria com o homem um laço de amizade. Depois o homem tem filhos, e aí começa novamente uma amizade com eles. Caim vem oferecer o seu sacrifício. Caim foi o primeiro homem relatado na Bíblia para oferecer sacrifício. E a Bíblia diz, junto com ele veio também Abel. E o que aconteceu? Deu ruim de novo. Caim fica enciumado e mata Abel. O homem, de si mesmo, ele é pura maldade. Depois desse movimento vai acontecer anos e anos, gerações após gerações, até formar um povo que consegue irritar tanto a Deus, consegue fazer tanta maldade, consegue fazer tanta violência no mundo, que Deus define a destruição pelo Mabul, pelo dilúvio. Deus decidiu lavar a terra por causa da maldade do homem. De tão grande a maldade, de tão violenta que era, que Deus decidiu reiniciar. E ele escolheu novamente um casal. E esse casal já tinha filhos, então foram os filhos e as noras do casal. E salvou aquele povo, o resto tudo pereceu. Somente o que estava na vontade de Deus, na arca, dentro daquele lugar, ele foi conservado e aconteceu todo o envolvimento que você conhece do dilúvio, até que eles pousam num ponto seguro e começa uma vida. Anos e anos se passam, gerações e gerações vêm, e o homem peca de novo. E o homem erra de novo. Então de nós só tem maldade. O próprio Deus, quando ele chega para Noé, ele fala, eu não vou insistir com o ser humano a vida inteira. Eu não vou, o meu espírito não vai contender, né? A Bíblia do crente fala assim, o meu espírito não vai contender dentro do homem eternamente. Portanto,
A vida do homem será 120 anos. 120 anos foi o tempo, quase exatamente, não chegou a 120, mas quase exatamente o tempo que Noé usou para construir a sua arca. Dentro desse tempo, ele pregou, anunciou e avisou o juízo e a justiça de Deus. E Deus diz: o homem é mau desde que ele nasce. Ai, mas não foi Deus que fez o homem? Foi. Mas Deus, ele não quer um boneco. Deus, ele não quer um fantoche. Deus, ele não quer alguém que ele manipula. Ele colocou no homem a liberdade de fazer uma escolha. Muitas pessoas dizem, o livre-arbítrio. Livre não é. O livre-arbítrio não existe. Porque se houvesse um livre-arbítrio, hoje, como eu conheço Jesus e eu me entreguei a Ele, eu aceitei o Evangelho, eu poderia então escolher não pecar. Se houvesse um livre-arbítrio, eu poderia escolher não pensar em violência, em homicídio, em assassinato, em roubo, em pornografia, em adultério. Eu decidiria, não quero mais pensar. É possível fazer isso? É possível eu ficar 1 milésimo de segundo sem gerar pecado aqui? Nós não conseguimos fazer isso. Porque nós estamos imersos num lamaçal. E quando Deus ele chega para o homem, para o ser humano e diz: você precisa mudar. Mas Deus é Deus. Ele podia instalar o seu dedo santo e o homem então reiniciaria no modo de segurança como se fosse um robô e tudo voltaria ao normal. É justo isso? Seria justo isso? Deus cria tudo, dá de presente ao homem. Comida, casa, esposa. O homem peca. Deus vai atrás do cara para reconciliar. Faz para ele roupinha. Ensina para ele a cultivar a terra. E o homem peca. Deus vai atrás da descendência desse homem e cria um laço de amizade. E faz novamente uma ligação. E entre todos os que haviam, uma família, uma única família, aceitou. E dessa uma única família, descendeu toda a geração que criou a fantástica Torre de Babel. Deus fala, Deus avisa, muda, melhora. Por quê? Porque nós temos o hábito de bater no peito e dizer: eu sou bom demais. Eu sou um cara fantástico. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não sou violento. Eu trabalho todos os dias. Eu sou um cara muito bom. Tudo que nós fazemos para Deus fede. Olha só o que está escrito aqui. Salmo 39, versículo 5, e depois repete no versículo 11. Aqui eu vou fazer a leitura na versão Almeida Revista Atualizada, porque é mais chocante. E ele fala assim no versículo 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada, comparado à eternidade de Deus. A minha vida não é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, ele é pura vaidade. E aí tem toda a beleza do Salmo. No versículo 11, ele fala novamente: quando castigas o homem com repressões por causa da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É quando você sabe que está errado, você sente que está errado, você tem noção do que você está fazendo e você escolhe fazer assim mesmo. É uma iniquidade, é uma violação de algo que você sabe que é errado. Pecado é pecado, você errou. Eu quero jogar ali uma coisa naquele cesto. Eu errei. Pecado. A definição das palavras grego e hebraico é errar um alvo. É um pecado. Agora, a iniquidade é quando você fala com seu filho assim: não faz isso porque isso aqui vai acontecer isso. E ele sabe, e ele vai lá, e ele faz. Comparado com Deus, Deus fala isso com a gente sabe que é pecado, continua fazendo, é iniquidade. Versículo 11 diz assim:
Quando castigas o homem com repressões por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que tem de mais precioso. Aos olhos do homem, aquilo ali, aquela, sabe, rolada, aquela bagunçada, aquela mexida na lama, é a coisa mais preciosa que ele tinha. E Deus destrói isso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Como é que a gente consegue se livrar disso? O apóstolo Paulo fala em Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu já fiz. Como é possível? Ele ainda usa um termo muito interessante, necroforia. Ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é fantástico. É como você sente que dentro de você existe a batalha entre o Espírito de Deus e o seu espírito, entre a sua carnalidade e a profundidade da vontade de Deus, e a gente cede. Porque nós não temos livre arbítrio. Então depois, tem uma palavra em Isaías 64, 6. Todo o capítulo de Isaías é fantástico. Mas eu tirei só o versículo 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Aqui eu estou lendo a NVT, mas se você ler a Almeida Revista Atualizada ou a Almeida Revista Corrigida, vai dizer que todos os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia? Era o nome dado aos panos que as mulheres usavam durante a menstruação. Isso é um trapo de imundícia. Então, quando nós, que somos fantásticos, que somos pessoas incríveis, dotados de um ato, de um senso de responsabilidade enorme, fazemos uma coisa boa para Deus e dizemos: agora sim, eu peguei Deus de surpresa e Ele vai bater palma para mim. O cheiro do meu ato de justiça para Deus é um trapo de imundícia. Deus, a graça de Deus é tão grande que Ele não fica decepcionado, porque Ele já sabe que você vai pecar. Ele conhece o teu futuro. Antes de você acordar, Ele sabe o que você vai fazer na última hora de vida desse dia. Ele sabe tudo. Olha como termina o texto. Como as folhas das árvores, murchamos, caímos. E nossos pecados nos levam embora como o vento. É incrível isso. Tudo de bom que eu posso fazer, todos os atos de justiça. Nossa, eu vou ali na rua e eu vou dar uma marmita para aquele rapaz que mora ali. Eu vou ajudar aquela família. Eu tenho que tirar foto, eu tenho que publicar no Facebook, porque se eu não botar lá para os meus seguidores ver como eu sou misericordioso, talvez Deus está olhando no Facebook agora e eu vou aparecer lá. Uma notificação para ele. Olha o que o irmão Gil fez. Alimentou uma família. Trapos de imundícia. Tudo de bom que o ser humano faz. E a terra, ela está desse jeito por culpa sua. Por culpa sua. É o mal que nós fazemos. A gente reclama da sociedade, da corrupção, mas a gente adora furar uma fila. A gente adora colocar uma cunha, né, como a gente fala aqui, um tacho, pedir ajuda a alguém que já trabalha no setor, em vez de você enfrentar toda a burocracia do sistema, que é ridícula, mas tá lá. Aí o que a gente faz? Eu conheço um cara que conhece um cara, e eu vou lá e peço ajuda. É a mesma corrupção praticada nos políticos que você tanto odeia. É a mesma coisa. Nós somos assim. O nosso pecado está exposto. Não tem possibilidade da gente ser bom. É por isso que quando João Batista começa a anunciar o caminho de Jesus, ele fala: produzi frutos de arrependimento. Por quê? Você acha que Deus se interessa pelo seu arrependimento? Você acha que Deus precisa que você se arrependa para que depois da salvação dele, o Espírito dele entre em você? O fruto do arrependimento não é para Deus, é para a sociedade. Porque quando você muda, quem é beneficiado com seus atos de justiça
é o seu irmão, é o seu vizinho. Deus não precisa de nada. Todo ato de justiça que eu faço, quando eu me converto a Deus generosamente, verdadeiramente, é voltado para o meu próximo. E como é que a gente consegue sair disso? Olha que interessante. Eclesiastes capítulo 7, o versículo 20, e depois se repete no versículo 29. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e não peque. Não há, não existe. Não há. E desde a época de Salomão, quando ele escreveu isso, até hoje, mudou o quê? Nós somos todos assim. Olha o versículo 29. Foi isso, porém, que eu descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Quando a gente tenta chegar perto e falar assim, poxa Deus, olha aqui para mim. Olha que situação que eu vivo, olha a minha sociedade, olha o meu povo, olha isso. A culpa é sua. A culpa é minha. Porque nós não buscamos a Deus, nós não produzimos frutos de arrependimento, nós não queremos Deus, a gente quer aquilo que Ele pode dar. Esse é o problema dos seres humanos. Talvez uma mensagem como essa entre nas redes sociais e não consiga 100 visualizações. Porque eu não estou prometendo nada a ninguém. Eu não estou dizendo que nenhum de vocês vai vencer. Eu não estou revelando o número de identificação social de vocês. Ou eu não estou fazendo uma profecia dizendo que alguém costurou o nome na boca de algum animal. Porque é isso que o povo quer ouvir. Eles querem ouvir, você é grande, você é vencedor, você é trapo de imundícia. Todas as obras de justiça que na sua cabeça são justiça, para Deus não é nada. Agora, qual que é a razão de a gente ouvir todo esse sermão, essa martelada na cabeça? Qual que é a razão de nós sairmos da nossa casa e virmos para cá, depois de um dia estafante de trabalho, e ficar ouvindo isso? Porque Deus quer que você entenda o que significa a graça de Deus. Para que você entenda o motivo de Deus conceder a nós a graça de Deus. Como é que você vai conseguir perceber quão grande amor Deus teve por nós, sacrificando naquela estaca o único filho que Ele criou, que Ele gerou de si mesmo? Quando você entender o quão desprezível, ruim e malvado você é. Enquanto você ficar ouvindo esses pregadores de meia boca, falar que você é bom, que você é legal, que você é bacana, que você é o filho amado de Jesus, que você é o coração, o fraco, que Deus vai fazer tudo o que você quiser quando você encher aquela caixinha de moeda. Você não vai conseguir entender que, na verdade, todos nós somos uma raça de víboras. Olha o que diz o texto de Romanos. Romanos é fantástico, tem uma penca de textos aqui. Romanos 11, o 32 e o 33. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos Ele tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Não se engane, quando ele diz aqui que Deus encerrou todos os seres humanos debaixo da desobediência, não significa que Deus fez você desobediente. É que Deus ele pegou toda a humanidade e colocou no mesmo saco, escrito lá, desobedientes. Você já era desobediente e Deus nos encerrou debaixo da desobediência. Mas o melhor de tudo, não foi para nos aniquilar, foi para conceder sobre nós misericórdia. Porque agora que nós percebemos o quão ruim nós somos, agora que nós percebemos o quão necessitado de ser lavados nós estamos, só existe um motivo para Deus nos aceitar. A graça de Deus. A vontade que Deus teve de tirar você do lamaçal que você estava, trazer você debaixo da ignorância e limpar você, e lavar você, e fazer com que você agora faça parte da família dele. Demonstrando graça, para que você entenda que não é por causa do seu mérito, do seu esforço, você não obedece nada, os seus mandamentos, coisa nenhuma, única e exclusivamente porque Deus quis.
É impossível entendermos, é impossível compreendermos as decisões e os caminhos de Deus. Porque quando a gente percebe o quão ruim nós somos e quão desesperadamente necessitados da graça de Deus nós estávamos, quando você consegue levantar a mão como uma criança pedindo colo e Deus ele olha para você e quer te resgatar, você vai se lembrar de uma coisa. A culpa é sua. Toda a criação. Talvez você passe ali do lado daquela árvore e ela não xinga você, ela não grita com você, ela não joga uma semente podre em você. Mas a Bíblia diz que toda a criação, a uma única força, ela geme por causa de nós. Porque ela foi colocada dentro dessa maldição. A terra é maldita por culpa sua. As plantas, os animais, os minerais, tudo. Hoje em dia você não consegue mais ter um alimento bom. Porque o ser humano conseguiu mexer na genética do alimento. Para ele ficar mais grande, mais bonito, mais cheiroso, mais vistoso. Coisa que demorava 7 meses para crescer, com 2 semanas já está grande. E você come aquilo, tem gosto de quê? Isopor, esferovite. Você pega uma coxa de frango, parece até um dinossauro. Bota na grelha, dá 2 viradas e ela parece agora uma codorna. Acabou, irmão. Não é? Eu lembro quando eu ia na casa da minha tia, das minhas tias, graças a Deus eu tive muitas. Jesus, ela falava assim, vou ali matar um porquinho para você. Ai, que bom, vou matar um porco para você. E ela cortava assim, aqueles bacons. E a gente fritava aquilo. Ou cozia. Com aquele arrozinho de Minas. Aquele arrozinho da terrinha. Era tão bom, né? Agora você vai ali no mercado e compra. Tá bonito, tá inchado. Bota na grelha, vira uma estaca, parece até um galho. Não tem gosto de nada aquilo. Por quê? A culpa é sua. A terra é maldita por sua causa. E você percebe isso porque Deus, quando Ele trouxe o Filho dele para poder morrer no seu lugar, não era pensando somente em você. Toda a criação precisa ser redimida por causa do nosso pecado. Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao 20. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Vai, pera lá. Pera. Mas a palavra não diz que só por eu estar em Cristo, eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus? Não foi João que falou isso? Foi o apóstolo João, não foi que falou? Que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então por que a terra ainda está esperando? Eu estou aqui. Você não está aí? Por que a terra não muda? É porque você não está agindo como um filho de Deus. Eu não estou agindo como o filho de Deus que eu deveria ser. Jesus desceu nessa terra, nesse nível da criação, para mostrar para você o tipo de ser humano que você deveria ser. É por isso que todas as partes que Paulo escreve, ele fala, sejam imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, ela foi submetida por Deus a uma existência fútil. Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, quem? Quem? Nós. Os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo.
enquanto nós não formos revelados, nós não formos trasladados, transformados, e esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal, não for transformado pela imortalidade, a sua mente não conseguir atingir os pensamentos da mente de Cristo, a terra vai continuar gemendo. Nós vamos continuar sofrendo. Ah, irmão, mas por que acontece coisa ruim com o crente? Acabei de ler aqui. Até nós, os que cremos, padecemos debaixo dessa maldição. Por causa do nosso pecado. A terra, toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Quando Cristo pisar novamente nessa terra e restaurar todas as coisas, voltar ao marco zero, então nós teremos 100% do usufruto da terra, do jeito que Deus quis lá no princípio. Mas o que eu tenho a ver com isso? Quando eu cheguei já estava assim. Quando eu nasci, 1900 e TV de madeira, já estava assim. Eu cheguei aqui no meio do trânsito, já estava tudo acontecendo. O que eu tenho a ver com isso? Agora eu vou ter que ficar reparando o erro dos outros? O incrível é isso, né? Eu esqueci qual que é o nome do filósofo, mas ele dizia que existem 3 tipos de pessoa. Você está passando numa rua, e aí tem aqui uma poça de água. Quando você encontra aquela poça, você pode ser 3 tipos de pessoa. Você pode ser aquela pessoa que vai olhar, achar ruim e saltar a poça e seguir teu caminho. Você pode ser aquela pessoa que vai chegar, reclamar, tirar foto, chamar a polícia, chamar os bombeiros, chamar a televisão, fazer fotos na mídia, em todas as redes sociais, reclamando daquele problema. Ou você pode ser alguém que vai limpar a poça, vai consertar o vazamento e vai seguir a tua vida. Nós gostamos de julgar, nós gostamos de apontar o dedo. Por quê? Porque a gente é crente, poxa. A gente faz isso. Mas qual que é o seu papel nessa brincadeira? Qual que é a sua responsabilidade como filhos amados de Deus? Lembra o que o apóstolo Pedro falou? Que nós somos reis e sacerdotes, uma nação santa. Olha que bonito. Nós somos filhos de Deus. E você faz o que com essa informação? Senta e espera. Olha lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 21. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso o quê? A salvação pela graça de Deus, a morte de Jesus, o retorno a Deus em justiça, aceitar o ato meritório de Cristo. Todas essas coisas vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo. Olha que coisa fantástica. E nos encarregou de reconciliar os outros com ele. A sua responsabilidade aqui. Você foi aceito? Você aceitou o evangelho? Você vive de forma digna do evangelho? Você é filho de Deus? Reis, sacerdotes, olha que beleza. Então você tem a obrigação de reconciliar as pessoas com Deus. Versículo 19. Pois em Cristo, dentro dele, habitando corporeamente Jesus, como se Jesus fosse uma vasilha e a glória de Deus preenchesse tudo. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Ah, irmão, mas eu não sei o que é que eu vou pregar. Eu não sei o que é que eu vou falar. Fala o que Jesus fez com você, meu amigo. Te pegou, te lavou, te salvou, remiu os teus pecados, justificou você, te deu uma vida nova. Tá bom. Agora é a vez de passar para o outro. Fala, prega. Versículo 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha que coisa fantástica. Somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Nós somos embaixadores, intermediários. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado.
para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você é justo? Você é justa? Não, nós somos justificados. Porque eu de mim mesmo não presto, eu não estou valendo nada. Eu sou justificado pelo mérito dele. Uma vez Jean Calvin disse, tudo de bom que você vê em mim é Jesus. Tudo de mal que você vê em mim sou eu mesmo. Muito prazer. Nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, tem Jesus na frente aqui, ó, ele está olhando o filho dele. Ele está vendo a reconciliação, o preço pago, o sangue escorrendo, os diabos saindo. Ele está vendo isso. Reconciliação. Chegar novamente a Deus. Ter amizade com Deus. Ter amizade com Deus? É possível isso? Ser amigo de Deus? Novamente, eu? Trapos de imundícia? Romanos capítulo 5, versículo 1. Já está quase decorado, né? Tanto que a gente fala nesse texto. Portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, olha isso. Se você ainda não entendeu isso, se você não chorou, se você não deu um aleluia aí que nem um crente, você não entendeu isso. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, única e exclusivamente por ter fé no Filho de Deus e acreditar que realmente ele fez todas aquelas coisas. Só por isso. Temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, o nosso Senhor. Isso é uma mensagem aterrorizante para quem busca cumprir méritos, para quem busca viver de mandamentos, para quem busca seguir a sua justiça própria. Porque ele bate no peito e ele fala, tá vendo Deus, eu estou fazendo. Eu sou filho querido, eu estou obedecendo, olha como é que eu sou justo. E vai chegar no final da fila, tá lá o Gil, trapo de imundícia, justificado no mesmo lugar. Porque não é pelo que eu faço, é pela graça de Deus. Eu fui atingido, eu deixei de ser o alvo da ira de Deus e eu passei a ser o alvo da misericórdia da graça de Deus. Vocês entendem isso? Olha o que diz o versículo 9. Eu vou ler até o 11. E o quê? E tudo aquilo que eu falei. E, uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você não vai ser julgado. Você vai passar ileso pelo julgamento dos pecados. Você foi salvo do julgamento. Você não será julgado. Jesus disse isso. Aqueles que estão em mim não passarão pelo julgamento. Passaram da morte para a vida. Olha o versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. O peso dessas palavras é libertador. Quando eu pequei contra Deus, quando eu vivia sendo servo do diabo, do meu pecado, qualquer que seja o nome que você queira dar, quando eu era um escravo do meu desejo, eu não corria atrás de Deus. Eu não conseguia pensar em Deus, eu queria mais. Eu sabia que era pecado, mas eu queria de novo. E agora, Ele veio até mim, Ele veio me buscar, Ele me pegou, como se eu fosse uma ovelha cega, burra, suja, e me lavou, me limpou, me colocou os pés sobre uma rocha, me tirou do lamaçal. Consegue perceber isso, a grandeza desse texto? Versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe a soberba da vida colocar na tua cabeça que você é merecedor. Porque tudo isso, o mundo inteiro e todas as maldades que está aqui, é culpa sua, é por sua causa.
É o seu pecado. É o seu desejo que fez isso acontecer. Mas nós fomos alvos da graça de Deus. Nós fomos lavados e remidos de todo o poder, todo o poderio, a potestade, todas as coisas malignas que existem por aí. Elas foram vencidas por Jesus naquela cruz. Ah, irmão, e se eu morrer de acidente? Ah, irmão, e se eu morrer de alguma doença? Ah, irmão, eu sou crente. E se? Quem está na chuva é para se molhar, filho. Enquanto vivemos nessa terra, enquanto vivemos nessa carne, nós vamos sofrer pelo que o mundo está. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Amém, eu acredito. E se Ele não quiser? Nós estamos na mão dEle. Ele não deve nada para nós. Nós louvamos e engrandecemos o nome dEle pelo que Ele já fez. E o que Ele fez? Reconciliou com você. Fez de você um amigo. Que isso seja motivo de alegria. Que isso seja motivo de paz. Como disse Paulo em Filipenses 3, eu já estou acostumado com todas as sortes de coisa. Posso ter comida? Posso não ter. Posso ter bens? Posso não ter. Posso estar tranquilo? Posso ser perseguido. Mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Entendeu o real significado desse texto? Todas as coisas são possíveis para mim por causa daquele que me fortalece. Em nome de Jesus, vamos levar essa mensagem de reconciliação, vamos pregar, vamos levar adiante o que nós aprendemos aqui. E fazer com que mais e mais pessoas possam ser enxertadas nessa videira verdadeira. Amém?